Fala pessoal, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio, mais uma super live aqui com realização da Unicorp Faculdades, que tem feito um trabalho muito bacana de estar trazendo aí pessoas profissionais de diversas áreas, mestres, doutores, especialistas, enfim, para a gente conversar sobre muitos assuntos aí, assuntos variados, todo dia uma live diferente de segunda a sexta-feira. E hoje teremos a presença de uma pessoa muito legal, um cara que conhece muito sobre trabalho fora do Brasil. O nome dele é Leandro, né? Muitos já o conhecem, Leandro Narciso, um querido, um profissional de mão cheia. E vocês que já estão entrando aí, aproveitem para convidar os seus amigos, clicando aqui nesse nosso aviãozinho. Para mim isso aqui é um triângulo. Tem muitos que falam que é igual um aviãozinho de dobradura, né, de origami. Enfim, eu vou fazer isso agora, vou convidar os meus amigos aqui para participar. E vocês façam o mesmo aí, ó. Tô clicando em todo mundo porque essa live hoje com o Leandro, que é meu convidado, vai bombar, vai ser muito legal. Ele vai dar várias dicas interessantes sobre como trabalhar fora do Brasil. Afinal, depois que passar esse momento, né? Depois que passar esse momento dessa pandemia, desse isolamento social, muitas pessoas acabam, né? Se Deus quiser, aos poucos vai retomar um pouco dessa normalidade que a gente está vivendo. E a gente sabe que tem muitos brasileiros que residem fora, que trabalham fora, e outros que querem também essa experiência que agrega muito no currículo, né? Quem já trabalhou fora sabe disso. Eu, inclusive, tive essa experiência, a gente vai contar, a gente vai falar com o Leandro aqui sobre isso. Mas aproveite aí, ó, vão convidando seus amigos, clique nos coraçõezinhos. E essa live, ela é realmente de realização da Unicorp, a faculdade que vem fazendo um trabalho muito bacana de entregar conteúdo de relevância para as pessoas nesse momento que a gente vive de tamanhas incertezas, né? Então, a gente agradece a Unicorp por estar fazendo esse trabalho. E eu quero agradecer a todos vocês que já estão entrando aqui, ó. A Moni Souza, o Elias, grande Elias. Precisamos nos falar, né, Elias? O Márcio, Jefferson, Josenberg, a Malu, Danilo. Tem muita gente entrando, Ebert, Keppel Consultoria, do meu amigo Marcos Flávio, lá de Fortaleza. A Thaís, ô Thaís, beijão pra você. Enfim, vão convidando seus amigos que hoje o tema é bem bacana. Eu vou aproveitar, não vamos mais ficar aqui se alongando, vamos chamar o nosso convidado, a estrela dessa noite, que os meus convidados que são as estrelas, né? Eu já falei demais, quem tem que falar são eles. Grande Leandro, vamos ver se tá entrando. Vamos lá. Leandro! Tudo bem? Boa noite, amigo Adriano, tudo jóia? Pô, melhor agora a nossa companhia, cara. Como é que você tá? Tranquilo aí? Que bom, maravilha. Tá me ouvindo bem, Leandro? Você consegue me ouvir bem? Você consegue me ouvir? Tá cortando um pouco, Adriano, mas no geral acho que dá para entender, sim. Pronto. Bem, gente, o Leandro, como eu estava dizendo, a gente vai falar hoje sobre um tema muito legal. Eu vou deixar aqui, depois aqui registrado, né, o nosso tema da live de hoje. Mas nós vamos falar, em resumo, né? Nós vamos falar sobre a oportunidade de trabalhar fora do país. Vamos bater um papo muito legal sobre isso. E, Leandro, como a gente faz aqui com todos os nossos convidados, cara, a gente sempre pede para que eles se apresentem. Claro que tem muitas pessoas aqui que já te conhecem, mas tem outras que não te conhecem e querem te conhecer. Então a gente pede para que todos os nossos convidados, independente de quem seja, conte um pouquinho sobre a sua trajetória, fale um pouquinho sobre si, para que depois a gente entre no tema e até dê tempo para a galera aí que está entrando, que está nos prestigiando, convidar seus amigos para participar da nossa live, né? E mais uma vez agradecendo aqui, ó, a todos que estão aqui nos acompanhando. Isaías, lá do Rio de Janeiro, obrigado, meu querido. Então vamos lá. Se apresente aí pra gente, Leandro, fala um pouquinho sobre você, conta a sua história aqui rapidinho para o pessoal te conhecer melhor. Ok. Bom,
Eu já atuo na área de tecnologia da informação há alguns anos, né? A minha área de expertise. Nos últimos anos eu tenho primado mais para a área da engenharia, sobretudo consultoria em projetos de engenharia, né? Tenho aí no background alguns projetos de porte relevante para o país, como o projeto da transposição do Rio São Francisco, né, que Pô, que objetiva legal. levar água para milhões de pessoas, né, do sertão que eram desprovidas disso até uns anos atrás. É um projeto que me Que orgulho muito bacana. de participar, tá? E recentemente também estou prestando consultoria de engenharia em telecomunicações para a VEG, que é a maior multinacional brasileira, tá? Maior empresa com participação fora do país, que é nacional, na área de energias renováveis, tá? Então, Qual a empresa? Qual a bem, empresa? tá trilhando mais para Leandro, essa repete o parte. nome da empresa. VEG é uma fabricante de Perfeito. motores muito conhecida que enveredou por outras áreas e um dos segmentos dele agora também é a parte de energias renováveis, tá? Que legal. Que legal. E você também, se eu não me engano, você é membro, né? Membro, como a gente colocou lá na descrição, nas suas qualificações, você é membro de uma organização americana, se eu não me engano, não é isso, Leandro? Nessa questão, E fala só um pouquinho sobre isso. tranquilo. A Bixi é um organismo americano, né, que atua como interface entre as empresas e profissionais do setor de telecomunicações para as empresas que fazem as normas técnicas, né, que nós adotamos hoje a nível mundial. Então, é um organismo sem fins lucrativos e que visa, no caso, diminuir essa distância, né, entre o que a gente tem de tecnologia aplicável e como fazer isso chegar ao fim, às pessoas mesmo como benefício, tá? Legal, legal. Olha, a sua experiência é muito vasta, né? A gente vê aqui que você tem uma experiência muito legal. Olha aqui, o pessoal está entrando aqui, dando boa noite pra gente. A Adriana, ô Adriana, tudo bom? Boa noite, que honra. A honra é nossa de ter você aqui como nossa espectadora. A professora aqui, a Aline Poggi, ô professora Aline Poggi, que fez uma live comigo, Leandro, muito legal, cara. Não sei se você chegou a assistir, mas a professora Aline Poggi é top na questão dos EADs aí, ensino à distância, ela manja tudo, tudo. E olha que a gente tentou fazer, Bacana. né, em 1 hora e ainda não deu tempo, a gente vai ter que fazer outra, porque faltou ainda ela explicar sobre Que as legal, que bom. metodologias. Muito bacana, foi muito bom. Obrigado, professora Aline, obrigado a professora Kátia também, que é a professora Kátia lá da nossa instituição. Ela também já fez uma live conosco e está nos devendo a segunda. Estou cobrando ela toda vez aqui, ó. Mas, Leandro, olha só. Cara, você tem uma experiência internacional bacana lá em Portugal, né? Antes da pandemia, claro que a gente, devido às crises que nós atravessamos aqui no Brasil nos últimos anos, né, essas crises econômicas, que não se compara ao que a gente está vivendo hoje, claro, mas muitos brasileiros, né, começaram a buscar, né, essa vida fora do Brasil para tentar, né, alcançar um patamar profissional, tentar, enfim, alçar, né, ou seja, ter experiência internacional e realmente viver em outros países. Tenho vários amigos meus que foram embora, né? Agora, assim, claro que a gente está nesse momento de pandemia e isso está realmente agora, talvez deve estar em segundo plano, porque ninguém está podendo sair, nós estamos em isolamento social, mas claro que, de acordo com as coisas forem retomando o seu ritmo natural, que embora a gente sabe que isso vai demorar, que a vida já mudou, né? Muitas coisas vão mudar, mas enfim, mas daqui a pouco a gente Sim. começa devagarzinho a retomar. E aí é o seguinte, você tem uma experiência muito bacana lá em Portugal. E Portugal está sendo visto como um país, né, que antigamente, aí, ó, você pega uns 10 anos atrás, Portugal estava passando por algumas dificuldades. Talvez até um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Mas como é que está Portugal hoje, hein? Você que esteve lá, como é que você vê Portugal hoje, hein? Para quem quer trabalhar lá? Então,
Portugal, eu costumo dizer, principalmente para nós brasileiros, né, que falamos quase a mesma língua, é importante frisar que existem diferenças, né, entre o português falado no Brasil e o português de Portugal, mas existe uma proximidade muito grande. Então, Portugal é a porta de entrada para a União Europeia como um todo, né? Então, é por onde se começam os planejamentos para quem quer alçar voos até maiores e ir para outros países, né? Conhecer um pouco mais do complexo europeu como um todo, que é bem vasto, né? E qual que era o cenário? Antes da pandemia, o que eu posso dizer é que Portugal estava sendo visto como a menina dos olhos, era um novo oásis em meio a tudo que estava acontecendo a nível mundial, né? E isso por fatores bem claros e definidos, tá? É um país de pequeno porte, um país altamente seguro, e isso eu posso atestar. Eu vi várias cenas que, se fosse no Brasil, seria surreal imaginar, certo? É muito estrutura fantástica. É um país muito bom. Leandro, conte pra gente essas cenas que você viu, descreva essas cenas, porque eu confesso que eu fiquei curioso agora, cara. E olha só, Tá, antes de você falar, exemplificar para você o antes seguinte: você, por exemplo, ó, está ó, andando na rua, pois não. segue, Você, segue, por segue, exemplo, segue. você, por exemplo, tá andando na rua 11h30, meia-noite, você está passando no carro e vê uma moça sozinha numa parada de ônibus, sem ninguém mais. Isso é inimaginável acontecer aqui. Não como, né? Outras cenas também, por exemplo, os transportes públicos, a exemplo do metro, que seria equivalente ao nosso metrô de superfície aqui, não tem catraca. Você sobe na estação, utiliza o transporte público, desce, né? Existe um tarifador, claro, do lado de fora, mas não tem ninguém te cobrando nenhuma cancela para você entrar ou sair do transporte. Então, é meio que Igualzinho aqui. utilizando a confiança para usar os serviços, sabe? E isso é bem contrastante com a nossa realidade aqui. Justo, justo. Que legal esses exemplos, muito legal, muito legais. Eu, inclusive, ó, o Pedro, eu acho que o Pedro é conhecido seu aqui, ele tá falando assim, ó, Escola Sim, Técnica sim. Sertane Facom, em Arco Verde, Pernambuco, estamos ligados. Obrigado, Pedro. Um Ah, abraço para Pedro é um você. colega, professor fantástico, fora de série. Que legal. Ó, temos também Obrigado aqui a pelo prestígio, Pedro. Rosângela, temos aqui, ó, a Fernandinha, que é nossa estudante lá de turismo da Unicorp. Um beijo para você, Fê, ó. Saudades. O França, lá da nossa instituição, nosso amigo querido do coração. Ó, boa noite, Terrazan, moral, saudades. Ele é uma figura, cara. Leandro. Também temos aqui o Miguel, Rosângela. O pessoal tá entrando. Ó, convide seus amigos aí, que a gente está começando agora a nossa live. Quer dizer, já começamos há algum tempo, mas Leandro se apresentou. E a gente está começando agora, né, a entrar no assunto que é o mercado de trabalho no exterior. Como ter esse trabalhando fora do seu país. A gente está iniciando por Portugal, porque é onde Leandro tem uma experiência muito legal. Ele está contando aqui, já contou algo curioso aí, muito interessante, né, que contrasta aqui com a nossa realidade. Mas, enfim, tem muita coisa aqui para perguntar para ele. Leandro, olha só. E a questão da cultura? Você falou, a gente está falando de Portugal, né? Mas quando você chegou lá, você sentiu assim muitas diferenças na questão cultural? O que que você mais, quero dizer assim, o que que você mais gostou e o que mais você teve dificuldade, cara? Tá. É bem simples de resumir isso, tá? Depois que nós conseguimos vivenciar uma cultura fora do país, a gente consegue observar, né, fazer os parâmetros e comparar com o que nós temos como referência, que é a nossa cultura. E Portugal não foi minha primeira experiência fora do país. Para residir, sim, mas eu já tive a oportunidade de visitar outros países. Mas lá foi onde eu passei mais tempo fora, né, uma maior temporada. E uma Sim. coisa que eu posso afirmar também, em função da experiência, é que
essas características intrínsecas aqui que a gente não sabe de onde se originam, são os nossos antepassados, sem dúvida. A gente tem muita coisa deles, né, muitos costumes. Uma coisa bacana que eu observei lá também é que eles hoje se moldam com a nossa cultura também. Existe uma presença massiva da TV brasileira lá em Portugal. E essa TV também leva costumes e os portugueses também adotam isso. Foi bacana perceber essa troca, né? Então, essa interação, pela né? ordem Essa cronológica, interação, né? isso, exato. Pela ordem cronológica, né, nós somos espelhos deles, né, mas eles também se espelham em nós nesse sentido. Que legal. Tá? Que legal. E qual foi a sua maior dificuldade lá, Leandro? Assim, ou você não teve nenhuma, assim, você chegou lá e se adaptou facilmente, o tempo que você passou lá, foi tudo, pô, você só viu coisas boas. Não, teve sim, sempre tem, tá? A gente tem que partir da premissa que quando nós estamos fora de casa, surgem dificuldades, né? Isso aí é fato relevante para qualquer pessoa, e eu até digo isso para quem tem intenção de um dia planejar viver fora, tá? Você tem que estar preparado para as adversidades da vida. Mas no meu caso especificamente, teve uma característica deles que para mim foi altamente nociva. E pode parecer simples para as pessoas, mas assim, os ingleses e os hispânicos também, que estão logo acima, eles têm um hábito, a maioria da população é fumante ativa. O pessoal fuma muito durante o dia e em todo lugar. E eu não sou fumante. Isso me incomodava muito, sabe? Às vezes eu cheguei até a participar de uma reunião com uma pessoa que, para você ter noção, o depósito de piola de cigarro dela era um baldezinho de cerveja. Então, você tira o nível de como é. É absurdo. Era uma Maria... mais ou menos isso. Leandro, olha só, eu quero te dizer o seguinte, eu trabalhei nesses transatlânticos internacionais, sabe? Trabalhei muito tempo lá. Inclusive foi onde conheci a esposa, tal, enfim. E olha só, o França está dizendo aqui, ó, que morou, né, que viveu lá no Porto, lá em Porto, na cidade do Porto, e que Portugal é a segunda pátria dele, né? Bacana, Portugal é minha segunda pátria. O teu primo aqui, ó, Assis Narciso, tá te mandando um abraço aí, ó. Tá dado um abraço, né? Obrigado, Assis. Eu tô, inclusive, bem próximo dele aqui. Que legal. Olha só, o França tá falando aqui que realmente, ó, fumam embaixo do chuveiro, ó. E olha só, a professora Adriana Brambila, tá, Leandro? Aqui tá aqui prestigiando a gente, entrou agora aqui conosco. A professora Adriana Brambila também tem uma experiência muito legal lá em Portugal. Né, ela, se eu não me engano, ela fez o doutorado dela lá, se eu não me engano, e ela é uma notoriedade aqui. Ela é uma notoriedade aqui na área do turismo. Ela é uma pessoa, assim, super bacana, simples, de coração humilde, mas é um espetáculo dando aula, cara. Na área de turismo ninguém é imbatível, viu, velho? É um negócio, professora high level, com o sarrafo lá em cima. Mas olha só, independente de tudo isso, eu queria voltar aqui ao que a gente estava falando. Eu trabalhei nesses cruzeiros marítimos por muito tempo, sabe, Leandro? E eu tive muitos chefes portugueses. Foi aonde eu aprendi muito com esses caras. Porque eu era um cara um pouco irresponsável, eu era uma pessoa assim que não tinha muito horário, era muito difícil ter pontualidade. Eu era uma pessoa realmente... Não tinha aquela questão de... Como posso te dizer? Eu tinha um jeitinho brasileiro, tudo dá um jeitinho, de fazer de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Quando eu cheguei nos navios, cara, que eu me deparei com os nossos irmãos, mas eu levei muita pancada, Leandro, levei muita pancada. E aí o pessoal, alguns brasileiros que estavam lá, e quando eu digo pancada é no sentido de, não é violência, nada disso, mas assim, de aprender na dureza mesmo, né? na sinceridade. Eles chegavam e diziam na sua cara. E muitos brasileiros que estavam lá comigo, que também tinham costumes semelhantes aos meus, assim, de, né? Levar na flauta, como a gente diz.
Cara, você não tem tem uma ideia. Eles chegavam e eram muito duros, assim, sabe? Falavam mesmo, ó, ou faz ou não faz. Aqui não tem mais ou menos, é ou é sim ou é não. E, cara, eu aprendi com isso porque muitos falavam assim, ah, o nosso chefe está nos perseguindo. Só que quando depois a gente, com a convivência, eu aprendi um negócio. Um desses chefes que era muito duro, português, chegou para mim e falou assim: sabe por que que eu peguei no seu pé até agora? Sabe por quê? Aí eu, todo achando que ele ia falar, você não gosta de mim e tal, né? Vim na sua cabeça, o senhor não gostou de mim porque eu sou brasileiro? Ele falou, não, cara, porque eu vejo que você tem um talento e eu quero que você cresça. Aí eu, putz, cara, eu achando que o cara tava querendo meu mal. Então, assim, é incrível, né? Mas eles são muito É, rígidos. Eu não sei se você percebeu isso, mas isso é uma característica dos portugueses que eu aprendi. Eles são muito rígidos, cara. Mas quando eles pegam confiança em você, é um abraço. A é, coisa é flui, é dessa, um abraço. é dessa maneira. É uma característica interessante você ter frisado, e isso é notório também, tá? É, qual que é a diferença do português para o brasileiro nesse aspecto? É que, como é que eu posso falar? Nós temos um filtro interno, né? Nós não costumamos não falar tudo que vem à cabeça, às vezes a gente pensa, imagina alguma coisa, tem vontade de dizer, chega na língua e a gente, opa, não vou falar isso, dá um filtro. E eles não têm filtro. O que eles querem falar, eles falam para você na sua frente, da forma que for, tá? E isso, Verdade. por não ser parte intrínseca da nossa cultura, machuca no começo. É difícil de lidar. Mas depois, com o tempo, você compreende que não é rispidez, não é por mal. É simplesmente o jeito deles de tratarem as coisas. É assim que funciona. Justo, justo, justo. Ó, o França tá dizendo aqui, ó, tem muitos ciganos em Portugal. Aí a Thaís falou, verdade, ciganos lá estão dominando. Aí tem um rapaz aqui muito bacana, acho que ele tá lá, o Tiago Álvares. Álvares, isso, ó. O Aqui, Tiago é um irmão de coração. olha que legal, ele tá lá, né? Ele tá falando aqui em Portugal é assim, e é mesmo. Sabe, Tiago, direto de É, Portugal, aluno do Leandro, olha lá, tá todo mundo. Eu tive um papo desse com um colega de fábrica aqui nesse modelo. O brasileiro é muito. Olha, é o que a gente falou, né? Eu tive no começo muitas dificuldades de adaptação, não só com chefes portugueses, mas de outras nacionalidades, porque a gente, como o Leandro disse, pontuou muito bem, a gente costuma arrodear, né? Arrodear para dizer algo, né? Lá eles vão direto no ponto, pum, né? E a gente às vezes não está acostumado com isso. Pô, caramba, toma um susto, né? Acho que o cara é grosso. Eu via muito isso, pô, aqueles portugueses são todos uns grossos. Aí eu falo, será? A gente tem que analisar, né? A nossa cultura tem essa questão que você falou mesmo. Eu queria saber também, exato. Leandro, olha só, eu queria te fazer uma pergunta aqui. O que você. Vamos sair um pouquinho do universo de Portugal. Vamos falar aqui no nível mais Europa, né? Ou Ok. um nível mais de falar do exterior. O que você vê como vantagens de a pessoa ter uma experiência internacional, de viver num outro país? Quais as vantagens que você acha nisso, cara? Tem bastante. Se eu for enumerar tudo aqui, é motivo para outra live. Não, Mas, fica à assim, vontade. Mas para pode enumerar, nós pode sermos ficar à vontade. sucintos, né? Não, não, Experiência pode. fora do Manda país, ver. ela é muito enriquecedora, né? Em vários aspectos. Primeiro, de forma cultural, aprender a conviver com as diferenças, como nós acabamos de comentar agora há pouco, né? Isso é muito importante e entender que nós estamos caminhando para um mundo cada vez mais globalizado. As comunicações e contatos para quem trabalha nos setores, sobretudo no setor de tecnologia, elas deixaram de ser ligações locais para serem nacionais, né, internacionais, e a gente precisa saber lidar com isso, né? Outro fator importante também, indo mais para dentro do assunto, conhecer as práticas técnicas, tecnologias que as empresas e grandes serviços utilizam fora do país. Conhecer isso é muito importante.
Nós sabemos que, infelizmente, e isso tem diminuído com o tempo, né, com o advento da tecnologia, internet, e ter acesso às informações mais rápido, mas ainda existe um delay das tecnologias entre elas serem lançadas e utilizadas no exterior e chegarem até nós para consumo. Tá? Eu vivenciei isso também na minha oportunidade, sem dúvida, sem dúvida. Para você ter noção, minha estada em Portugal foi entre 2017 e 2018. E quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de colaborar com o projeto europeu da Vodafone, projeto de FTTH, que é a internet por fibra ótica que chega na casa da maioria das pessoas hoje, né? Então, naquela época, o menor plano de internet que se vendia lá era de 100 megabits por segundo. E já tinha planos de 1 giga por segundo. Não é? Então, hoje isso está começando a ser realidade para poucos aqui no Brasil. Né? Não está disponível para todo mundo, financeiramente falando. Mas lá já era realidade nesse tempo. Então, assim, o que é o bacana disso? Nesse sentido, falando, né? Quando nós desenvolvemos alguma coisa, nós pomos à prática e aquilo tem um tempo de maturação. Nesse tempo de maturação, a gente consegue descobrir o que é que tem de bom naquilo, o que é que tem de ruim, consegue aprimorar, né? Então, nós começamos agora. Eles já começaram essa tecnologia há cerca de 10 anos atrás. Então, eles estão maturados, já aprenderam muito com isso, né? E nós ainda estamos engatinhando aqui. Então, nesse caso, eu posso citar como vantagem antever algumas situações que a gente já conhece pela experiência de fora, que aqui ainda não ocorreram. Tá? Esse é um dos fatores que eu posso citar, por exemplo, de vantagem, né? dessa vivência fora. Outra coisa bacana também, falando de União Europeia, né? Se você atende os critérios para conseguir um visto de trabalho para morar fora e trabalhar, falando da Europa, por exemplo, no caso de Portugal, se você tem essa licença para residir fora, como Portugal está inserido no contexto da União Europeia, né, após ter direito à permanência, à residência permanente, você consegue circular em todos os países da Europa, inclusive para viver neles, né? Você pode trocar de país como a gente faz uma viagem de um estado para outro aqui no Brasil, por exemplo. Sim, sim, sim. Que barato. Olha, essas informações que o Leandro está nos trazendo são informações muito valiosas. Inclusive, Leandro, olha só, a gente está nesse momento vivendo, né, esse momento da pandemia, tem sido muito difícil para todo mundo, né, para todos nós, para a humanidade em geral. E a gente aqui, através da Unicorp Faculdades, que nos dá esse espaço, nos concede para fazer essas lives, a gente está prestando um papel social de levar informação de relevância para as pessoas e nos prestar a ensinar um pouco, doar um pouco daquilo que nós recebemos da sociedade, que é esse carinho, que é esse acolhimento, né, essa aceitação. Então, o fato da gente estar aqui nesse momento, a gente está prestando uma função social de levar luz para as pessoas, levar informação de qualidade, né, conhecimento. E nesse momento de isolamento social, está aí. É um momento que você tem que aperfeiçoar, buscar se qualificar, estudar, enfim, porque as coisas devagarinho vão voltar ao seu normal e nós vamos vencer tudo isso, nós vamos vencer. Aí eu te falo o seguinte, Leandro, de ouvir um comentário, eu vou ler um comentário para você aqui, do que você está falando, para você ver que se a gente encerrasse essa live agora, a gente já fez o nosso papel. Isso é tão bacana, saber que a gente, de alguma forma, levou algo positivo para as pessoas. A Gelmire Farias escreveu aqui, ó, parabéns aos envolvidos. Aplausos, né? Colocou um monte de palminha. Conversa muito proveitosa. Muito obrigado, professor Pedro, pelo convite. O professor Pedro, acho que convidou a Gelmires e ela entrou aqui, ó. E ela, tamo junto. Olha, Gelmires, muito obrigado pelas palavras generosas. Eu agradeço demais ao professor Pedro. Ele falou que ia convidar toda a turma dele lá da Facom de Arco Verde. Eu agradeço. Obrigado, viu, Pedro? Eu já fiz algumas palestras. Eu fiz algumas palestras já para... Ele também é professor da Escola Técnica Estadual de Pernambuco, em Sertânia, tá? E local onde já palestrei por 2 vezes. E esse ano, se Deus permitir, vamos fazer outra, não é, Pedro? Sobre temas relevantes também, né?
e que eu acho que são pertinentes aqui a toda a comunidade acadêmica, né? Por exemplo, uma das palestras que eu fiz foi falando sobre a transposição do Rio São Francisco, né? Mostrando às pessoas que, além da água, tem muita tecnologia envolvida no projeto e ninguém faz nem ideia disso, a não ser nós que estamos Acho que dentro, né, no time de é engenharia. só cavar um buraco e a água vai passando, né? O pessoal tem essa ideia mesmo. É só fazer um Pois é, buraco lá, bem mais cimentar que do lado isso. e a água vai passando. Ai, ai. Desculpa a brincadeira, mas assim, é a visão que muitos têm, viu, Leandro? Eu tô te passando a visão que muitas pessoas têm. Eu tô exteriorizando isso para você. O pessoal acha que é só fazer é exatamente um isso, buraco lá e não é assim, né, querido? sem dúvidas. Olha só, Leandro, a gente, voltando ao assunto aqui, ó, a Isaac Oliveira falou aqui, ó, sou amigo do Leandro, juntos já realizamos muitos trabalhos de rede de computadores. Tem um outro aqui que é, se eu não me engano, foi o Thiago lá de Portugal. Fui aluno de Leandro na área de fibra ótica. Pô, Leandro conhece bastante fibra ótica, mas hoje o assunto, a gente está pautando aqui mais essa questão da experiência internacional, e aí a gente vai deixar a parte de fibra ótica, tecnologia e tal, para uma segunda live que em uma hora não dá para a gente falar tudo né, de todos os assuntos. E o Leandro vai voltar comigo aqui com certeza. Leandro, Sim. olha só, eu quero saber de você, a pessoa que está precisando, né, que está querendo de repente ter uma experiência internacional, quer ir buscar aí um mercado de trabalho, quais são os setores que estão em alta nesse momento que você acha que, se a pessoa ela se qualificar, está em um momento, né, agora, começar a dar esse passo, quais são os setores que você acha lá fora que há uma grande chance de a pessoa ter êxito? Adriano, sobretudo tecnologia da informação e afins, tá? É uma área que está em alta procura a nível mundial, poderia falar. Eu tenho experiência de colegas que hoje estão no Canadá, Estados Unidos, China, na Europa, em vários países, e todos exatamente seguindo o mesmo preceito. É uma demanda que existe fora e ausência de profissionais para suprir essa demanda. E, felizmente, nós temos aqui no país uma capacitação muito boa na área de tecnologia da informação, tá? Estou falando das universidades como um Que todo. bom, Elas preparam muito bem os que profissionais. legal. E isso é visto pela comunidade no exterior, tá? Poderia destacar aqui como Informação topo da... totalmente relevante. Sim. Poderia destacar como topo da lista análise de sistemas, tá? Análise de desenvolvimento de sistemas. O pessoal está precisando muito de programadores e quando nós abrimos o leque de possibilidades, dentro da área de programação tem N vertentes, né? Vai definindo as linguagens de programação e tudo, e as empresas têm necessidades específicas, né? Nós vivemos num mundo que impera aquela lei da oferta e da procura, né? Sempre foi assim e sempre vai ser. Sim, E para você ter ideia de sim. como isso é requisitado fora, vou dar o exemplo no caso dos Estados Unidos. O processo imigratório para os Estados Unidos, para o visto de trabalho, ele é altamente moroso, difícil e demorado. Então, isso é motivo, às vezes, para as empresas desistirem de alguns certos Sim. profissionais, né, de fazer essa importação, digamos assim. Mas para a área de tecnologia, as empresas elas apostam ainda em todo esse processo, mesmo com toda dificuldade, para poder aquisitar esses profissionais, né? Conseguir levar para fora. Que legal. Muito bom, muito bom. Pessoal, olha só, se vocês quiserem fazer perguntas aqui para o nosso querido Leandro Narciso, profissional de mão cheia da área de tecnologia, com uma vasta experiência internacional, a gente está conversando aqui sobre como, né, obter uma oportunidade lá fora, o mercado de trabalho no exterior, está sendo muito legal. E Leandro está dando várias dicas, então você vai anotando aí, porque são dicas assim muito relevantes. Por exemplo, ele disse agora, e se eu tiver errado, você me corrija, tá, Leandro? Você disse agora, acabou de endossar,
que uma área que está super em alta, e acho que ficou mais em alta ainda com a pandemia, é a tecnologia da informação. Realmente é uma área que agora, né, acho que a gente desenvolveu um ano, quer dizer, 10 anos em um, né? Está sendo desenvolvido, né? Com essa questão da pandemia, Verdade, muita verdade. coisa está acelerada, né? É. Nós Não é? temos uma característica enquanto seres humanos, né, de às vezes não dar a devida importância a algo, né? E nós estamos vendo agora, Uhum. sobretudo nessa crise, onde temos que ficar enclausurados em casa, a importância dos meios de comunicação para todos os fins, né? Inclusive para a área educacional. Eu acredito, amigo, que a partir de agora muitas pessoas vão ver a modalidade EAD de outra maneira, enxergar com outros olhos, né? Porque estamos agora vivenciando uma fase que, se não for essa modalidade, a gente não consegue trocar experiência e conhecimento. Já visto o que a gente está fazendo agora, né? A gente está usando justamente a ferramenta. Aí, a gente está aqui fazendo essa live, levando informação para as pessoas através do quê? Da tecnologia da informação. Estamos aqui através de uma plataforma, né, do Instagram, falando aqui para algumas pessoas e depois, inclusive, viu, Leandro? Olha só. Depois as pessoas vão perguntar aqui para a gente, pô, mas eu cheguei agora, não assisti inteira essa live. Calma. A gente vai colocar essa live depois lá no canal do YouTube, que é o Terra Super Live. Se você não conhece, vai lá e se inscreva. É um canal muito bacana que tem todas as lives que a gente está fazendo. Já tem acho que mais de 40 horas de live lá. E agora vai entrar a do Leandro, né? Ou seja, ainda hoje à noite a gente sobe essa live lá no canal e aí você pode assistir ela completa. Então você não vai perder nada. E aí você pode rever também, porque muitas vezes tem lives que eu assisto 2 vezes para poder absorver o conteúdo, né? Porque uma só não dá. Leandro, olha só. Eu quero te fazer uma pergunta, mediante ao que você viveu lá em Portugal. O custo de vida, você acha que é muito alto para morar fora, tal? Ou não? Porque a questão salarial se equivale? Como é que é isso, Leandro? Como é que você enxerga isso? Olha, custo de vida é um índice difícil de presumir, porque varia muito em função do estilo de vida de cada pessoa, tá? É, tem gente que vai fazer essa viagem a priori sozinho, tem gente que já vai com família, como foi o meu caso. Então, são meios diferentes, são consumos diferentes, né? Mas o que eu posso dar de informação em relação a isso é que Portugal, face à União Europeia, é um dos países, quiçá não é o país que tem o menor custo de vida, tá? Tem, de fato, diferenças gritantes. Se você vai comprar um produto em Portugal e tem a oportunidade de ver esse mesmo produto na França, por exemplo, é uma diferença absurda. Chega, às vezes, a dobrar ou triplicar o preço. Então, Caramba, existe sim essa diferença, né? Sobretudo a alimentação é relativamente barata, você come bem com pouco recurso, isso é muito bom, né? E aí os outros fatores não tem como a gente mensurar assim, mas no geral eu posso dizer que é satisfatório. Em relação aos outros países, comparando, é bem satisfatório. muito legal. Olha só, o JWS Vander aqui, ó, ele está falando para a gente aqui, ó. Levando em conta essa lei da oferta e procura, o fator idade é um peso a se considerar na contratação de um profissional em TI lá fora. Olha só, a pergunta bacana que ele fez, né? Você acha que a idade tem influência nessa questão da contratação? É uma pergunta muito pertinente, eu agradeço inclusive. No meu ponto de Bacana a vista, pergunta. absolutamente nenhum peso. É, nós estamos caminhando para um perfil, né, das empresas, inclusive isso foi dito pelo CIO do LinkedIn, né? As empresas hoje elas não estão procurando diplomas, elas procuram competências. Então, o cara que vai se sobrepor numa entrevista não é aquele que vai chegar com um diploma de graduação, pós-graduação, mestrado, mas aquele cara que vai ter o conhecimento empírico e sabe resolver o problema que a empresa detém naquele momento.
tá? E isso é o que a gente precisa hoje, essa objetividade e proatividade. Então, é o aconselhamento que eu dou às pessoas, né? Esqueça a questão de idade e façam o seu aperfeiçoamento, né? Afunilem o conhecimento. Quanto mais específico for, mais valia ele vai ter. Muito legal. Olha, a Thaís, ela colocou uma questão aqui que eu também não fiz, esqueci de perguntar. Mas ela colocou assim, ó, um peso lá é o aluguel, muito caro, né? Isso eu já ouvi falar também, que o aluguel lá é um pouquinho salgado. Mas eu ouvi também, por outro lado, que os valores ganhos também se equivalem, né? Então acaba que ficando entre elas por elas. Isso é fato ou não? Eu estou equivocado, Essa balança, ela não é tênue, infelizmente, tá? Nós temos algumas divergências. O que é que acontece? Como nós comentamos agora há pouco, Portugal é um dos países que tem o menor custo de vida da Europa, né? Mas, consequentemente, ele tem também um dos menores salários mínimos, né? Então, é uma coisa meio equivalente, entendeu, Adriano? Mas o que é que acontece com a questão dos aluguéis ou arrendamentos, como se chama lá, para ser mais específico? Nós que o França comentamos. está falando aqui que é T1. T1, é T1 isso aí, ó. O aluguel de um T1 deve ser na faixa de 200 a 300 euros, está colocando França aqui. O que Isso, é esse T1? É essa modalidade que você está Não, falando? não. Tem um, na verdade é o seguinte, lá nós temos a forma como nós apresentamos o imóvel, né? Aqui nós dizemos que temos uma casa ou apartamento com um quarto, dois quartos ou três quartos. Lá a gente chama T1, T2 ou T3, tá? É isso que significa. Então, um T1 Legal. é uma casa ou um apartamento que tem apenas um quarto, tá? Então, aí Sim, seria, no caso, para morar no máximo duas pessoas, creio eu, tá? E sim, é dessa faixa e dependendo do lugar, eu ainda arriscaria que fosse mais caro, tá? Depende do lugar. é, Mas o que é que acontece? Voltando a esse entendimento. Como nós falamos no começo, Portugal está sendo a menina dos olhos a nível mundial, pela qualidade de vida, pela segurança, etc. Então, de mais ou menos uns 3 anos atrás para cá, houve um boom de crescimento, né? Aí aconteceu também aquela bolha especulativa do mercado imobiliário, muita gente chegando ao mesmo tempo, e aí a lei da oferta e da procura mais uma vez, não é? Muita gente querendo, poucas opções, então o preço vai lá para cima, tá? Isso é uma característica que, infelizmente, eu não sei te precisar, Adriano, nesse momento agora, com essa crise que nós estamos, como que vai ficar isso? Eu acho que essa bolha vai estourar, né? Tem que sim. cair na realidade que as coisas não podem continuar dessa maneira, mas antes de tudo isso acontecer, eu tinha ciência de que estava uma relação absurda lá entre os valores de aluguel e a renda que se recebe para trabalhar. Entendi. Então é bom que, né, as pessoas que vão saibam dessas informações e se preparem, né? Porque não é trocar assim, ah, tá, você está indo para um outro país, você está saindo do seu país que você conhece, né? Perto das pessoas que você para ir para um outro país. Eu senti muito isso quando eu fui para o navio, que era tudo muito diferente. E graças a Deus eu me adaptei. Mas tinha muita gente que não ficava uma semana, cara. Não Eu conseguia ficar uma imagino, semana imagino. ia para descer e ir embora. Então, assim, nessa linha, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é muito pertinente. Na sua opinião, eu vou dar a minha resposta, tá? Antes de você responder, eu vou dar a minha resposta. Eu vou fazer a pergunta e vou dar a minha resposta. Da experiência que eu tive. Vale a pena largar? Assim, o que você acha, Leandro? Você acha que vale a pena largar uma carreira, um trabalho que você tem aqui no Brasil, mas mais voltado para uma carreira, né? Que ela seja promissora, para tentar começar um trabalho novo em Portugal, ou em outro país, ou nos Estados Unidos. Você acha que isso vale a pena? Olha só, aí eu vou responder primeiro e passo a palavra a você, Leandro. No meu caso, foi essencial. Eu tinha uma empresa na época, e aí chegou um momento que eu falei, eu preciso conhecer outros idiomas, eu preciso conhecer outras culturas, eu preciso me enriquecer culturalmente. E aí eu larguei tudo e fui, cara. E eu não me arrependo, não me arrependo. A pessoa fala assim, pô, você ficou rico? Não, pelo contrário. Mas rico financeiramente? Aí a pergunta, né? A riqueza financeira? Não, para mim, eu
tive alguns ganhos na época, né? Bacana, foi muito bom, mas a maior riqueza que eu ganhei foi realmente o conhecimento adquirido, a cultura, tudo aquilo que eu carrego para minha vida inteira, né? Ou seja, foi muito importante para o meu crescimento pessoal, profissional, essa mudança. Agora eu passo a palavra para você. O que que você acha, Leandro? Qual a sua opinião? Então, com conhecimento de causa, né, assim como você deu a sua visão, eu vou passar a minha também, tentar contar um pouco da minha história, do que me levou até lá e do que me trouxe de volta, tá? Na época que eu decidi ir embora para Portugal para ter um novo ambiente de trabalho, conhecer coisas novas e até novas experiências também. Eu tinha também empresa aberta aqui no Brasil, já fazia consultoria de engenharia aqui para o Ministério da Integração Nacional, para a transposição, né? Só que Pô, o que que é que legal. acontece? Era um projeto que tinha data para término, então depois de entregue eu não tinha a partir dali uma perspectiva de trabalho na sequência, né? Então ia passar um tempo aí no limbo até aparecer algum outro projeto para trabalhar. Juntei um recurso relevante e pensei, eu disse, olha, eu estou com um recurso agora, eu posso investir no meu projeto e eu também não tenho demanda para trabalho aqui em vista para os próximos meses. Então, por que não tentar? Né? Então, eu fiz a minha programação e fui, né? Logo ao chegar, eu já consegui. Eu constituí empresa em Portugal também para trabalhar para a Vodafone como terceirizado, né? Legal. A Vodafone é a segunda maior operadora do mundo, ela só é menor que a China Mobile e nada pode ser maior que a China, né? Porque a metade da população mundial está lá, então é uma É empresa de difícil. grande porte. É difícil competir, não tem como. Então, o que é que acontece? Eu fiz uma aposta, né? Como você bem frisou, a experiência cultural ela é ímpar. Nada que nós consigamos falar aqui vai exemplificar nem de longe o que é essa experiência. Isso aí realmente é algo que só vivenciando para saber, né? Tem a questão do crescimento intelectual também, isso é fato. Nós nos envolvemos dia a dia com pessoas e Sim. acabamos aprendendo mais com isso, né? Mas, no geral, o que é que acontece? A visão que eu tenho é o seguinte: morar fora do país para trabalhar é algo que vale a pena mais para as pessoas que têm, como é que eu posso dizer? Uma pessoa jovem que acabou de sair da academia, por exemplo, que possivelmente ainda não tenha família formada, eu acho que esse é o perfil Aham. ideal, né, para esse tipo de experiência. É algo fantástico, sim. Entretanto, como eu falei no começo, as dificuldades existem, né? E se você não está sozinho, está acompanhado, ela se multiplica pela quantidade de pessoas que estão com você, tá? Então, se Perfeito. você vai só, você passa menos dificuldade do que quando você vai acompanhado, tá? Perfeito. A experiência profissional ela é muito enriquecida. Você saiu da academia, consegue de repente trabalhar numa empresa de grande porte fora do país. Isso é algo que no currículo é fantástico, é muito bem visto, né? E é uma experiência muito bacana. Mas no meu caso, o que é que acontece? Quando eu saí do Brasil, eu tinha uma carreira formada. Então, as pessoas aqui da minha área sabiam quem eu era, sabiam do meu expertise, do meu background, me procuravam quando Sim. precisavam de alguma consultoria. E isso para mim era muito bom e recompensante, né? Demais. Só que aí eu passei dessa situação para estar num lugar que ninguém me conhecia. Então, meu Sim. expertise, minha experiência, ela continuava em mim, mas as pessoas ao meu redor não sabiam disso, né? E aí, como passar isso para as pessoas, né? Como construir essa imagem de novo? Quanto tempo isso vai levar?
entendeu? São perguntas difíceis de Perfeito. responder, né? É, Às vezes não são mensuráveis, e aí tem muita coisa em jogo. Por exemplo, o recurso que você tem vai durar até você construir essa carreira e começar a andar com os próprios pés? perfeito, perfeito, perfeito. Leandro, olha só, o que você está falando é muito pés no chão, cara. Eu acho que as pessoas às vezes têm assim, não falam porque, eu vou destruir um sonho de alguém. Não. O que o Leandro está falando aqui é o seguinte, é a realidade. A gente tem que planejar até a aventura, para que Dúvida. depois o seu sonho não vire um pesadelo, né? E o Leandro está sendo aqui muito ponderado mesmo. Acredito eu que a experiência para você, Leandro, foi muito útil e hoje você consegue enxergar isso. Mas talvez quando você chegou lá, você falou, botou a mão na cabeça e falou: o que que eu fiz, né? E foi a mesma coisa que aconteceu comigo, cara. Quando eu fui pro navio, eu falei: rapaz, o que que eu tô fazendo aqui? Eu, eu falei: o que que eu tô fazendo aqui dentro? Aí com o tempo, é o que você falou, a gente acaba tendo que provar, né, o nosso valor, Hum, o que vale. Eu ouvia isso muito dos meus chefes europeus, eles falavam assim: Adriano, chegar é fácil, cara. Todo mundo tem como chegar. Agora, poucos permanecem. Porque você tem várias formas de chegar no topo. Agora, ficar lá em cima, meu amigo, aí você tem que ser bom. Você tem que se equilibrar na corda. Não adianta você. Eu tinha muitas pessoas que lá quando eu estava lá no navio, conseguiam, através de formas ilícitas, alcançar seus objetivos. Mas aí não duravam muito. E essa lição eu acho que vale para todo mundo. Lá fora, gente, não dá para você ficar brincando de fazer de conta. Ou você ou você não é. Não tem mais ou menos, né, Leandro? Ou você é bom no que faz e vai fazer, ou então não saia da sua casa, se qualifique um pouco mais, espere, pondere, reflita, faça o que o Leandro está falando aqui, né? Eu acho que, Leandro, eu só tenho uma coisa a acrescentar. Eu acho que a experiência, como você falou, realmente quando você pega o perfil, eu até chego a concordar contigo na questão de que a experiência internacional é para quem é mais jovem, quem de repente não tem família. Mas se você adotar tudo que você falou, se as pessoas adotarem o que você acabou de dizer, ela também serve para pessoas que são casadas, desde que tenham um planejamento, desde que seja feito, né, sem de uma forma dúvida, sem ponderada, dúvida. não é verdade, Léo? E Isso, aí eu quero exatamente. deixar aqui, eu vou passar a palavra para você, que a gente já está indo para os 10 minutos, já estamos nos 10 minutos finais, está faltando 8 minutos para a gente encerrar, mas eu quero agradecer, viu, Leandro, antes de passar para você, agradecer a todos que estiveram aqui, ó, a Elo, a Adriana aqui colocou, ó, quanto aprendizado, que maravilha essa live, quanto conteúdo. A Adriana Brambila agradecendo a gente. A Adriana de novo aqui, ó, a aprendizagem é um processo individual, mas ela se torna mais interessante quando temos como nosso guia alguém que sabe como ensinar, como dividir a bagagem adquirida. Parabéns, Leandro e Adriano, obrigado. Oh, nossa, que Obrigado. gentileza, né? Aí o nosso papel sendo cumprido, né? Exato. O França aqui, ó, para quem tem coragem de trabalhar, é excelente. Isso é fato. Ó. Enfim, eu quero agradecer a todos. Desculpa a gente que a gente não consegue falar o nome de todo mundo. É, Aqui, ó, parabéns pela live, ótimo conteúdo e dicas muito relevantes. Pessoal lá do Case do Turismo, obrigado, ó, beijo, está sempre com a gente. A Thaís, a realidade fora é muito diferente do que as pessoas pensam, é verdade, Thaís, aí, estamos dizendo tudo isso agora. A Luciene colocou aqui, parabéns pela live, muito enriquecedor, belíssima live. Enfim, o pessoal, cara, você deu um show, Leandrão, você é o cara, rapaz. Você nos ensinou aqui coisas, deu dicas fantásticas, ó, assistam de novo essa live. E, Leandro, eu quero agradecer de coração esse tempo precioso que você se dispôs a falar com a gente. Nós vamos voltar aqui para falar de tecnologia numa outra oportunidade, né? A gente vai combinar de novo, que seu tempo é muito corrido, Leandro tem aí. Você está no projeto agora de transposição também, né, Leandro? Você continua no Sim, projeto, né ou não? eu tô nesse momento Continua, pronto. em Pimirim, Pernambuco, e na contramão de tudo que está acontecendo. Está todo mundo em casa e eu estou atarefado aqui que procuro uma hora no dia e não consigo. Olha, que Deus te abençoe, cara. Se proteja. A gente sabe que a coisa tá feia, mas
A sua missão aí é levar água para as pessoas, é regar a vida das pessoas, né? E a gente agradece muito, cara, muito. Parabéns, belíssimo trabalho. A gente fica muito feliz de saber que tem seres humanos aí que estão nessa missão e a sua é uma delas, né? Cara, eu passo a palavra para você, Leandro, e eu queria que você deixe uma mensagem para as pessoas, faça os seus agradecimentos. Fique à vontade, deixe alguma coisa aí pro pessoal, aí deixe algumas dicas, uma mensagem, enfim, manda um abraço aí para todo mundo. Ok, Adriano. Bom, primeiramente eu queria agradecer imenso o seu convite, tá? Dizer que eu estou à disposição para quando você precisar, para a gente falar sobre outros temas que são relevantes para o pessoal também. Muitas das pessoas que estão assistindo aqui, pelo que eu vi, são de áreas correlatas aí da tecnologia. Eu acho que eles vão querer depois escutar alguma coisa mais específica. A gente pode ver isso depois, tá? E o que eu posso dizer em relação a isso, como um resumo, é o seguinte: tudo que for fazer tem que ser estritamente planejado, pensado, repensado, tá? As frustrações, elas podem existir, elas são pedras no caminho, tá? Mas são parte também do crescimento pessoal, do crescimento profissional. Então, o primeiro passo é entender em que cenário se encontra, né? E conseguir se antever essas questões e superar. É simplesmente um trabalho de superação, tá? Tudo que eu falei aqui, eu gostaria que as pessoas encarassem não como uma pedra no caminho ou negatividade, mas simplesmente exposição do que é real, do que vai se encontrar pela frente, tá? Não digo não aventurem, mas eu digo façam com a consciência, né? Do que pode acontecer, para que depois não venha a sofrer algum revés em função disso, tá? Queria muito, Adriano, agradecer realmente teu espaço, tá? E estou à disposição para o que você precisar, meu amigo. Leandro, é a primeira live que você faz? Sim, é a primeira. Eu já fiz algumas palestras, né? Mas de live é a primeira. Você gostou? Bacana, muito bom, Foi muito bom. legal? Sim, demais. Leandro, cara, muito obrigado. Você é uma pessoa muito iluminada. Que Deus te abençoe a você, a sua família. Obrigado por tudo. E olha só, senhoras e senhores, Leandro Narciso, essa pessoa fantástica que esteve com a gente hoje aqui, com muito carinho, a gente tem que agradecer. Salva de palmas aí, pessoal. Bota as palminhas aí pro Leandro, para essa live que foi muito bacana. E se vocês quem entrou agora no final, vai depois poder assistir lá no Terra Super Live no YouTube. Bate lá, Terra Super Live, que vocês vão encontrar. E é super show de bola. Não é 800 lá, mulher virtuosa, legal. Pessoal, ó, palmas pro Leandro, palmas para vocês. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Beijo no coração. Boa noite. Sigam o Leandro, o perfil do Leandro aí no Instagram. Tem o meu também. E sigam lá o nosso canal também no YouTube, lá, se inscrevam lá para acompanhar as lives. E, Leandro, mais uma vez, cara, ó. Obrigado, cara. Eu que agradeço, meu amigo. Você é um cara show de bola, viu? Deus te abençoe, tá? Tudo de bom para você aí. Todos nós. Valeu, galera. Até amanhã. Valeu, Leandro. Tchau.